Bíblia nos relata que quando ele foi obedecer ali o seu pai, onde o seu pai pede para ele ir até aonde estavam os seus irmãos e ver como eles estavam e levar alimento para eles, eles estavam sendo ali afrontados pelo gigante, né? Eles estavam sendo afrontados. E Davi, quando viu aquela afronta, ele ficou ali incomodado, né? Ele não aceitou aquela afronta. E ele disse, não, né? Eu vou lutar se o rei Saul me permitir. Eu quero lutar contra esse gigante, né? Eu não aceito essa afronta que esse gigante está fazendo com o povo de Deus, não. E ali ele precisava ter argumento para chegar diante do rei Saul. E o que eu quero que vocês observem, que eu gosto muito quando eu vou ministrar, que Deus... Ele não tinha falado ainda para ninguém o que ele tinha passado lá atrás. O que ele tinha enfrentado. Ele não tinha contado para ninguém. Porque você pode observar que na Bíblia nós só vemos Davi falando a respeito dele ter lutado com o leão, com o urso, quando ele chegou diante de Saul e ele teve que ter algum argumento, porque Saul, quando viu Davi, olhando para a aparência de Davi, viu que Davi, pelos olhos carnais, ele achou que Davi não tinha condições de lutar contra o gigante, né? Porque Davi era moço, não era homem de guerra, não estava acostumado, mas ao ponto de vista dele, porque ele não sabia o que Davi já tinha passado, o que Davi já tinha enfrentado. E chegou um momento que Davi teve que falar aquilo que ele tinha passado, para poder convencer Saul de deixar ele lutar contra o gigante. Quando ele estava lá no campo apacentando as ovelhas, ninguém sabia o que ele estava passando ali. Quem sabe as pessoas olhassem e pensassem, ah, tá de boa, né? Tá debaixo de uma árvore, só tocando o seu instrumentinho, só olhando as ovelhas, né? Levando as ovelhas para pastar, tá de boa, né? Não sabe o que é sofrimento, não, tá sossegado aí, né? Mas não, meus amados, ele estava cuidando daquelas ovelhas, né? E a Bíblia fala, né? Ele relatando que veio o leão para devorar uma das ovelhas. E ele não permite. Ele entra na frente e ele luta com o leão, né? E a Bíblia fala que ele, contando ali, diz que veio também o urso. E que também ele lutou contra o urso, mas não deixou o urso devorar a ovelha de seu pai. Então, Davi, ele estava ali passando por lutas. Ele estava passando por sofrimento, por afrontas, né? Estava sendo afrontado por leão, estava sendo afrontado por urso. E ele estava ali em guerra, ele não estava tranquilo embaixo da árvore, não. Ele realmente estava cuidando das ovelhas, levando as ovelhas para um bom pasto, para pastarem, para se alimentarem, levando as ovelhas, com certeza, para beberem, matarem a sua sede, né? Perto ali, com certeza, no ribeiro. Então, ele estava cuidando como se fosse uma pessoa cuidando de outra pessoa. Ele não estava cuidando daquelas ovelhas como se ele estivesse cuidando de animais, né? O cuidado dele estava sendo um cuidado, porque, analisa comigo, quem que é capaz de lutar com o leão e com o urso por causa de uma ovelha? Será que a gente teria coragem de fazer o que Davi fez? Ou será que a gente saía da frente e deixava o leão comer a ovelha? Analisa comigo. Pensa. Olha só o zelo. Olha só o cuidado que Davi tinha com aquelas ovelhas, a ponto de sacrificar ali a sua própria vida por amor ao seu trabalho, por amor àquelas ovelhas, por amor àquilo que Deus havia colocado ali nas suas mãos. E eu pergunto para você nessa tarde, qual tem sido a sua dedicação naquilo que Deus tem dado para você fazer? Você tem zelado, você tem cuidado,
né? Por aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, ou você tem levado de qualquer maneira, ou você não está nem aí, né, com a obra. Porque Davi, ele se preocupava tanto, ele zelava tanto, o cuidado dele era tão grande que ele vigiava, ele olhava e quando o leão vinha, ele lutava e não deixava com que o leão comesse as ovelhas de seu pai. Ele lutava junto com esses animais para não permitir, né, que eles devorassem as ovelhas. É um cuidado que ele tinha, era um zelo que ele tinha, era um compromisso que ele tinha. E eu e você, será que tem tido esse mesmo compromisso com as coisas do Senhor? Porque ali, Davi, ele estava obediente, obedecendo ao seu pai. Com certeza, o seu pai lhe confiou nas suas mãos aquele trabalho. E ele estava executando aquele trabalho com muito zelo. Como que nós estamos executando aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? Será que nós temos feito relaxadamente ou será que nós temos feito com zelo, com prazer, com alegria, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para fazer? É o momento de refletir, é o momento de analisar, é o momento de ver o que nós estamos ofertando para o nosso Deus. E é o momento de nós também analisar e ver que Davi não tinha ajuda dos seus irmãos, não. Ele estava sozinho lá apacentando as ovelhas. Como que nós temos prova disso? Quando Samuel chegou para ungir o filho de Jessé, aonde que estavam os seus irmãos? Estavam dentro da casa. Eles sim estavam no bem bom, vamos dizer assim, né? Eles estavam lá em volta da mesa lá, comendo, né? Aguardando lá Samuel escolher lá para ungir. Tava tudo bonitinho lá dentro da casa. E Davi estava onde? Estava lá no pasto. Estava lá cuidando, estava lá fazendo a obra. Então vocês podem ver que eles não ajudavam Davi, não. Davi, ele estava sendo preparado por Deus. E eu acredito que era o próprio Deus que havia colocado o coração de seu pai, para que o seu pai o separasse para estar lá no campo cuidando daquelas ovelhas. Porque ali naquele campo o Senhor iria ensinar a Davi, né? Ali ia nascer no coração de Davi o amor por aquilo que ele estava fazendo, a dedicação, o cuidado. Ele estava ali aprendendo, ele estava ali dando o seu melhor. E o que nós vemos aí, meus queridos? Nós vemos que ele estava ali lutando com as feras, mas quando ele chegava ali na sua casa, eu acredito que ele não ficava contando o que aconteceu. Sabe? Ele ficava ali na dele. Porque também eu acredito que se ele fosse falar para alguém, eu lutei com o leão, eu lutei com o urso, eu acredito que iriam zombar dele. Falar, imagina você lutar com o leão. A gente não consegue lutar nem com o cachorro, imagina com o leão. Né? Imagina os deboches. Imagina as pessoas olhar para aquele jovem, né, humilde, simples, que não era nem um guerreiro. Para o olhar humano, para o olhar deles, não era nenhum guerreiro. Mas para o olhar de Deus, o Senhor já estava formando ele um grande guerreiro. O Senhor já estava investindo ali em Davi, capacitando ele para ser um grande rei. Primeiro, a gente tem que começar de baixo, meus amados. Tem gente que quer começar de cima para baixo. Cima para baixo não dá certo. A gente tem que começar de baixo para cima. O alicerce da casa que tem que ser construído primeiro. Porque senão depois vem o vento, vem a tempestade, derruba tudo. Mas quando a gente começa de baixo, lá do início, né? Aí a gente vai sendo capacitado, vai sendo formado por Deus. E é assim que Deus faz. E Deus estava formando, estava capacitando. Mandou lá um leão, depois mandou um animal um pouquinho mais forte. E aí, para engrossar o caldo, veio o gigante, né? O gigante que era muito mais forte do que o quê? Do que o leão.
muito mais forte do que o urso. Mas só que nós servimos um Deus que é muito, muito, muito mais forte do que leão, do que urso, do que gigante, do que tempestade. Nós temos um Deus que Ele pode todas as coisas. E quando nós estamos nele, a palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que fortalece o servo dele, a serva dele. Se não fosse Deus com Davi, ele não tinha conseguido lutar com o leão. Se não fosse Deus na vida de Davi, ele não teria lutado com o urso. Ele já teria morrido. Mas se ele não morreu, se ele conseguiu lutar, é porque Deus tinha um propósito grande na vida de Davi. Era porque o Senhor queria levantá-lo como um grande rei. E ele precisava passar por aquelas experiências. Ele precisava conhecer os dois lados da moeda, né? Tem gente que não conhece os dois lados, só conhece um lado só. E aí julga, e aí fala, aí não entende, não compreende. Só sabe o que é o deserto quem passa pelo deserto. Só sabe o que é a providência de Deus quem vive na providência de Deus. Só sabe que Deus é o pastor, quem é a ovelha, né, meus amados? Só vou saber, meu querido. Talvez Deus está aí permitindo na sua vida uma situação que você não gostaria de passar. Você acha que Davi gostaria de ter lutado com o leão, lutado com o urso, lutado com o gigante? Não foi uma escolha dele. Foi algo que aconteceu na sua vida. Ele estava quieto no canto dele. Ele estava simplesmente obedecendo uma ordem de seu pai. E as lutas vieram. As dificuldades vieram. Mas só que Davi estava sempre pronto a lutar, a enfrentar. Ele não corria da situação. Ele enfrentava a situação. Porque ele pensava no melhor ali da sua família. Com certeza ele pensava no seu pai. Com certeza, quando as feras atacavam o rebanho, com certeza ele pensava: eu não posso deixar as feras comer o rebanho. O rebanho é o sustento da nossa casa. O rebanho é a alegria do nosso pai. É a nossa fartura, é a nossa bênção. Como que eu vou deixar o inimigo vir e tomar a nossa bênção? Mas não, ele estava sempre pronto, sempre disposto ali a estar lutando, mantendo ali aquelas ovelhas vivas no pasto. E o Senhor estava vendo o que Davi estava passando. Não só Deus estava vendo, como o Senhor era com ele. Como o Senhor dava forças para ele. A Bíblia diz que a nossa força vem do Senhor. A nossa força não vem de nós mesmos, vem do Senhor. E é a força que vinha do Senhor que fazia com que ele lutasse e vencesse. Eu acredito, meus queridos, que talvez na cabeça de Davi nunca passou de um dia ser rei. Porque aquele que muitas vezes ele não quer, muitas vezes é aquele que Deus escolhe. Sabe, tem coisas que às vezes a gente não escolhe para ser. Parece que a gente já nasce sendo. Parece que Deus já separa para ser. Talvez tem coisas que Deus colocasse na nossa frente e falasse assim: escolhe aí, irmão Wagner. Você quer trabalhar com os jovens, com os adolescentes, com os varões? Ou quer dirigir uma igreja? Escolhe aí. Talvez o irmão, no seu íntimo, no seu particular, fala assim: não, pastor, fique em paz. Eu não quero trabalhar com nenhum, não. Pode deixar o quietinho no meu canto. Só uma ilustração aqui, irmão Wagner. Desculpa, esse atrevimento meu de pegar o irmão aqui como exemplo. É que o irmão é uma benção, eu amo muito o irmão e a irmã Andréia, esse casal abençoado aqui da nossa sede, que agora estão aí na liderança dos jovens, aonde eu estou muitíssima feliz por isso.
E eu vou contar um segredo para o irmão Wagner, né? O irmão Wagner vai ficar sabendo hoje. Um dia eu falei para uma irmã, eu falei assim, sabe, eu sinto que o irmão Wagner, ele servia para estar no meio dos jovens. Não sei se é impressão minha, ou eu acho que um dia ele ainda vai estar na direção dos jovens. Mas eu nunca contei isso pro irmão. Mas dentro do meu coração sempre achei isso. E eu glorifiquei a Deus quando soube, né? Que Deus abençoe o irmão, que o irmão seja uma bênção para essa nossa juventude, que eles possam aprender muito com o irmão e a irmã Andréia, né? Que são um casal aí abençoado. Então, se o irmão talvez fosse escolher, talvez o irmão falasse, não, pastor, deixa eu no cantinho onde eu tô mesmo, fazendo o que eu tô, já tá bom. Mas não, Deus estava o quê? Treinando o irmão com os adolescentes para colocar nas suas mãos algo de mais responsabilidade ainda, né? Porque quanto maior a gente for, sabia que maior é a responsabilidade, né? Quando eu vejo assim, porque os pais sempre falavam assim, antes de eu ter filho, eu escutava os pais falarem assim, quando tá pequenininho, é uma benção, depois vai crescendo, dá mais trabalho. E eu ficava, meu Deus, será que dá mais trabalho mesmo? E hoje eu sei que realmente, pequenininho é uma coisa, adolescente é outro, e jovem é outro, meus queridos. Cada etapa da vida deles, eles, né, infelizmente, dá um pouquinho de trabalho, né? Não vou dizer que não dá trabalho, não, porque eu tenho em casa criança, adolescente e jovem. E eu sei que não é fácil, mas são tudo uma etapa da vida e tudo passa, né? E conforme eles vão crescendo, as nossas preocupações vão sendo maiores. Então creia, meu amado, minha amada, o que você está passando hoje é porque Deus tem algo maior para a sua vida e Deus está te treinando, te capacitando, te levantando, te ensinando, fazendo você subir degrau por degrau e Ele está cada dia te ensinando algo novo para que você seja melhor, né? Davi, com certeza, não estava esperando um reinado, mas o Senhor já havia, né, escrito na história de Davi que ele seria um rei, né, que ele estaria no trono. Não era vontade dele, era vontade do Senhor, meu amado, minha amada. Você que está aí ouvindo a programação nesta tarde, o Senhor está dizendo, talvez não é vontade tua, mas é vontade do Senhor. E feliz é aquele que obedece à vontade do Senhor. Obedeça à vontade de Deus na sua vida, porque você foi escolhido, você foi chamado para ser usado na mão do Senhor, não para ser simplesmente mais um que está encostado em algum lugar. Deus não te chamou para você ficar encostado, parado, não. Deus te chamou para usar a sua vida. E você tem testemunho, viu? Você tem testemunho para contar. Olha de onde Deus te arrancou. Olha a obra que Deus fez na tua vida. Olha o que Deus te deu. Isso aí, meu amado, é precioso, é um testemunho para outras vidas que estão passando a mesma situação que um dia você passou. E eles precisam saber que nós temos um Deus que transforma, que liberta, que levanta, que restitui, que opera sinais e maravilhas, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que levanta o homem. Eles precisam saber que existe um Deus vivo, um Deus que se coloca de pé para ver o seu povo na terra. Eles precisam saber disso. E você é o instrumento que Deus está levantando. Você é o instrumento que Deus está capacitando. E grandes obras o Senhor ainda vai realizar através da sua vida, meu querido, minha querida. Por isso que é bom você aprender. Por isso que é bom você guardar aquilo que Deus vai te dando.
porque uma hora você vai usar. Davi, ele guardou aquele testemunho. Ele estava lá no campo sofrendo. Ele estava lá lutando com o leão, lutando com o urso, passando uma dificuldade danada naquele campo e ninguém estava sabendo o que ele estava passando ali. Mas Deus estava vendo. Deus estava guardando, Deus estava livrando, Deus estava protegendo, Deus estava ali o levantando. E quando chegou o momento que ele tinha que ter um argumento, ele tinha que ter história, porque senão Saul não iria deixá-lo lutar contra o gigante. Ele sabia que Deus era com ele. Ele sabia que ele era capaz de vencer aquele gigante, não pela sua experiência, mas sim porque Deus era com ele em tudo que ele colocava as suas mãos. Saiba que Deus é com você. Aonde você colocar as tuas mãos, o Senhor diz, vou eu abençoar, vou eu prosperar, vou eu levantar, porque foi eu que te escolhi para isso. Lá cantará, suriandarabandaias. Quando ele contou para Saul as experiências que ele teve, Saul, olhando para ele, disse, então vai, e que Deus seja contigo. Ali Saul acreditou naquele menino, naquele jovem, aquele jovem que não era guerreiro, que ele nunca tinha visto lutar, ia ver pela primeira vez. E ali o Senhor prepara aquele senado todo. Eu acredito que quando Davi estava se aproximando do gigante, não era só o gigante que estava zombando de Davi, por ver a sua estatura, por ver a sua arma de guerra. Eu acredito que aquelas pessoas que estavam à volta, olhando para Davi, os seus próprios irmãos que estavam ali olhando para ele, eu acredito que estavam olhando para ele, já estava pensando, o que nós vamos falar para o pai quando nós chegar em casa? Olha o que Davi está fazendo, está se achando, está achando que é algum guerreiro, está achando que vai conseguir vencer o gigante, está achando que vai ser capaz de dar conta disso. Rassuricanta, rassurianda, rabandaias. Quando é Deus que coloca, a gente dá conta, a gente é capaz, porque a gente não vai pela nossa vista, a gente vai por aquilo que Deus vai nos dando, a gente vai por aquilo que Deus vai colocando, porque Deus é que está na direção da nossa vida. Eu acredito que aquelas pessoas olhavam e falavam assim, vai ser morto, vai envergonhar ainda o nome do Senhor, porque ele está dizendo que vai no nome do Senhor, vai envergonhar o nome do Senhor. Olha só o tamanho dele, não tem estatura, nunca lutou na vida. Isso era o que eles estavam vendo em Davi. Mas Davi tinha lutado, sim. Davi tinha enfrentado luta, sim. E ele sabia quem é que estava com ele. Será que você sabe, minha querida, meu querido, quem é que está com você? Você tem certeza que é Deus que está com você? Se você tem certeza disso, meu amado, então descansa, porque a vitória já é garantida. Se é Deus que está com você, faz e não se preocupa com A e nem com B. Apenas se preocupe em agradar a Deus, em buscar ao Senhor. Aleluias! Coisa linda! Aleluias! E quando Davi foi se aproximando, aquelas pessoas olhando Davi, eu acho que ficaram pensando, o que será que ele vai fazer para matar o gigante? Ele está sem espada, só anda com aquela funda na mão, só anda com aquelas pedrinhas, com aquela bolsinha velha dele lá. O que será que ele vai usar para matar o gigante? Aí daqui a pouco Davi começa a arrumar ali, né, irmã Rose? Davi começa a arrumar ali a sua funda, a sua ferramenta. Era a ferramenta dele, era o que ele sabia usar.
Viu, meu querido, minha querida? É aquilo que você tem em mãos. É aquilo que você sabe fazer, é aquilo que você sabe usar. Pega a ferramenta dos outros, não. Não vai dar certo. Pega aquilo que Deus colocar no teu coração para você fazer, viu? Não quero imitar os outros, não. Seja você mesma. Não fica imitando, não. Tem muita gente aí que imita, né? Imita pregador, imita cantor, imita pastor, imita pastora. Seja você mesma. Você não precisa imitar ninguém, não. Você precisa usar a autoridade que Deus tem colocado dentro de você. Você precisa usar a sabedoria que Deus tem te dado. Você precisa usar da palavra de Deus na sua vida. Davi catou a sua ferramentinha e começou ali a arrumar ela, colocar a pedrinha naquela funda ali. E daqui a pouco ele estica aquele estilingue ali. Eu duvido, meus amados. Eu duvido que se alguém não deu risada ali na hora. Do jeito que tem gente que zomba dos outros, do jeito que tem gente que gosta de ver a desgraça dos outros, eu acredito que quando ele esticou aquela funda ali, meu filho, aquelas pessoas começaram a dar risada. Tá doido esse menino, achando que vai matar esse enorme gigante com aquela pedrinha ali. Ah, não, ele tá louco, agora ele doidou de vez. Bem que fala que crente é doido, né? Crente não é doido, não. Ele se faz de doido, mas ele não é doido, não. O crente, ele confia naquele que o escolheu, naquele que o chamou. Ele coloca Deus na frente e fala, vamos embora, Jesus. Vamos embora, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Vamos embora, eu não sei, mas o Senhor sabe. Vamos embora, eu não posso, mas o Senhor pode. Vai na frente, Jesus, deixa eu aqui atrás e vai na frente. E ele vai na frente, né, irmã Eli Carvalho? Ele vai na frente, né? Ele vai na frente, tirando todo o mal, tirando todo impedimento, só para dar vitória para você, meu amado, minha amada. E quando ele atirou aquela pedra acertou em cheio. Em cheio. E o que ninguém esperava, porque eu duvido que tinha alguém ali que acreditasse que Davi ia vencer. Eu acredito que ninguém imaginava que Davi iria vencer. Que o nome dele ia ser falado por todos. Porque até hoje o nome de Davi é comentado. Até uma criança conhece, sabe quem foi Davi. Até quem não serve a Deus conheceu Davi por ouvir falar, né? Quem olhou para ele achou que ele ia perder, que ele iria morrer, teve que olhar para ele e dizer, Deus é na vida desse jovem. Deus é na vida dele, porque como que ele conseguiu derrubar esse gigante? Como que ele conseguiu acertar em cheia na testa desse gigante, fazer ele tombar? Realmente é porque Deus é com ele. Como é importante você escolher alguém para estar no trabalho aonde Deus é com ele. Sabe por quê? Porque quando Deus é com ele, e ele é com Deus, porque não adianta também só Deus ser com ele, né? Ele tem que ser também com Deus. Ele tem que honrar a Deus, ele tem que ser fiel a Deus, ele tem que fazer a vontade de Deus. Ah, como é importante isso. Aí prospera, aí é abençoado. Aí o Senhor age, aí o Senhor cumpre promessa. O Senhor vai cumprir promessa, meu amado. O Senhor está dizendo aqui nessa tarde, desde o início da programação, Ele vai cumprir promessa no meio de famílias aqui da sede. O Senhor está dizendo, vou eu cumprir promessas aqui no meio da sede. Pode ter certeza, meu amado. Ele vai cumprir promessas no meio de famílias aqui. No meio de jovens aqui. Ele vai cumprir promessa, ele vai cumprir chamado. Aleluias, aleluias. Como é bom você ter certeza de quem está com você. Como é bom você ter a certeza que Deus está com você.
Porque quando Deus está com você, você não perde, você vence. Davi, ele venceu quando aquele gigante caiu. Mas para ter certeza daquela vitória, para que aquele gigante não pudesse ressuscitar, hein, gente? Vamos ver assim, levantar daquele lugar. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, cortou a cabeça do gigante. Só levante a bandeira da vitória a hora que você cortar a cabeça do gigante. A hora que você cortar a cabeça do gigante, aí você levanta a bandeira da vitória e dá um brado bem gostoso para Jesus. E diz assim, ó, a glória é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para Ele, tudo eu fiz por Ele. Porque é para Ele que nós fazemos, meus queridos. Não é para nós. Tem gente que faz para si, né? Para se aparecer, para ser alguma coisa. Mas não, tem alguém, tem muitos que fazem para Deus. E aqueles que fazem para Deus, Deus honra. Aqueles que fazem para Deus é diferente. Ele tá lá gemendo, ele tá lá chorando, ele tá lá sofrendo, mas ele tá lá, na mesma posição que Deus colocou. Ele tá lá dando glória, ele tá lá orando, ele tá lá buscando, ele tá sem força, mas ele tá lá pedindo força. A fé tá pequena, mas ele tá pedindo acrescenta mais. Ele tá dizendo, tá doendo, mas me ajuda, Jesus. Cura, não me deixa desistir, não me deixe desanimar. Me sustenta mais uma vez, me levanta mais uma vez, me dá mais uma força, Senhor, uma força sobrenatural que vem de Ti, para me continuar a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Não deixe que as lutas, não deixe que as barreiras, que as dificuldades me seguem, me deixe de acreditar no Deus que eu sirvo. Me ajuda a enxergar além daquilo que está nos meus olhos, à frente dos meus olhos. Aquele que tem realmente a Deus, ele é diferente. Ele permanece. Ele não se abala. Ele pode ficar triste, ele pode ficar angustiado. Ele pode, muitas vezes, estar sem força até para dar glória. Mas ele está lá. Ele está quietinho, mas ele está lá. Ele tá gemendo, mas ele tá lá. Tá doendo e ninguém tá sabendo que tá doendo, mas ele tá lá. Aleluias, aleluias. Oh, Deus lindo, coisa gloriosa que Deus está fazendo aqui nessa tarde. Oh, papai amado, tu és lindo, meu Deus, tu és glorioso, Pai. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aí participando conosco, que estão aí ligadinhos conosco, aonde Deus tem chamado na sua vida, aonde Deus tem te colocado aí para estar participando, para Deus estar falando ao seu coração, para Deus estar te fortalecendo, para Deus estar aí te preparando para algo ainda maior. Semana passada, quarta-feira, Deus colocou no meu coração para me interceder por todas as famílias e filhos. E eu comecei aqui a interceder, eu comecei aqui a buscar o Senhor, e eu sentia que Deus estava fazendo algo aqui no meio da família. E quando eu fui embora para minha casa, à noite eu fui no culto, e quando terminou o culto, eu fui levar o pregador embora para casa, e a Vitória, minha filha, junto com meu esposo e meus filhos, vieram a pé da igreja para casa. E aí, quando chegou numa certa distância, a minha filha Vitória, ela não tem muita paciência de esperar o pai dela, né? Porque o pai dela fala pouco, sabe, gente? Fala pouco. Aí o pai dela começou a conversar e ela perdeu a linha. Ela falou assim, não, eu vou na frente. E pegou e saiu e veio na frente. Veio na frente e quando ela chegou quase perto de casa, um cachorro escapou de uma casa, veio e atacou-se na perna dela. Deu uma mordida assim na perna dela. Só que ele deu uma mordida assim e ele saiu. Sabe? Só deu aquela mordida assim e já saiu correndo.
E ela estava com uma saia jeans, estava com um short por baixo. Então a mordida, ela pegou na perna, mas não foi o suficiente assim para sangrar, mas ficou assim meio roxo, sabe? E ela chegou em casa e falou assim: mãe, eu fui atacada por um cachorro na rua. E eu falei: nossa, você tá bem? Machucou alguma coisa? Aí ela mostrou a perna, né? Tava com dois sinal roxos assim, na coxa da perna dela. E eu olhei, eu falei assim: Vitória, que benção que você tava com essa saia jeans, você tava com esse short. E aí, quando eu comecei a falar isso pra ela, eu lembrei da oração aqui à tarde. E eu falei assim: nossa, quando eu estava orando à tarde na rádio, Deus estava falando e parecia que Deus estava dando livramento. E eu comecei a orar pelas famílias, pelos jovens, né, pelos filhos das servas de Deus. E na minha mente vinha um monte de gente, eu orava, intercedia, não pronunciava nome, mas eu intercedia. E eu coloquei a minha casa, a minha família, os meus filhos, né? E eu falei assim: Deus te livrou, Vitória. Ela falou assim: Deus livrou mesmo, mãe, porque tinha mais cachorro. E eu fui para xingar o cachorro, para chutar, mas ao mesmo tempo eu senti, eu não fiz nada, eu fiquei parada. Eu não fiz nada, não tive reação. E eu falei assim para ela: olha, tá vendo? Se você tivesse tido reação, mais cachorro tinha juntado em você. Porque quando um cachorro vê o outro apanhando, os outros entram no meio também. Eu falei assim: Deus te deu livramento, né? Para você ver como que é bom. Você tá em sintonia, você tá em contato com Deus, tá ouvindo a pregação, tá louvando ao Senhor, né? Porque Deus livra os seus filhos, Deus livra a sua casa, a sua vida. Deus te dá vitória, né? E falando em vitória, tem uma irmã aí abençoada, a Lidiane Fernandes, né? Que tá aí participando conosco, ela pede um louvor. E nós vamos encerrar a programação com este lindo louvor, amém? Né? A qual a nossa irmã Lidiana está aí pedindo. Nós vamos tocar com muito amor e muito carinho. Eu já vou estar despedindo de vocês. E até quarta-feira, hein, gente? Quarta-feira estaremos aqui em nome de Jesus. Né? Se Jesus não voltar, nós estaremos aqui com a programação Deus é Fiel. Compartilhe a programação da rádio, nos ajude a divulgarmos, né, a programação da rádio. O nosso irmão Wagner também tem aí a programação toda segunda-feira, às 19h30, Projeto Santo, é uma bênção, né? Todo sábado tem também programação, às 16h30, Resgatando Almas. Também tem nos domingos, às 10h30, o irmão Peterson também está aqui. Né? E as demais estão de férias, mas eu creio que vão voltar, né, gente? Vamos orar aí para eles voltar logo, tá fazendo falta. E eu quero deixar aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês que participaram conosco nesta tarde abençoada, né, irmão Wagner? Que Deus te abençoe. Nós vamos estar aqui orando, intercedendo por todos. Ele pede aí oração também. Deus já te deu, irmão Wagner, sabedoria. Deus já te deu. Olha, agora que eu tô vendo a mensagem dele aqui, Deus já te deu sabedoria, Ele já te deu estratégia. Usa as ferramentas que Deus te deu, meu amado. Vai ser benção pura. Pode contar conosco, viu? Nós estamos aqui para ajudar os irmãos aí. Vamos estar orando e encerrando a rádio com esse lindo louvor. Pai maravilhoso, Deus, neste momento, Senhor, nós louvamos, agradecemos, glorificamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito nesta tarde, pela Tua presença gloriosa, pela Tua palavra que falou aos nossos corações, por aquilo que o Senhor ainda tem para fazer nas nossas vidas, Pai, a qual eu creio, Senhor, a qual eu aguardo nas Tuas promessas, a qual eu confio no Senhor, Pai. Visita, meu Pai, cada lar, cada família, cada ouvinte, Pai, que está aí ouvindo a programação. São muitos lares, meu Pai, que se encontram necessitados, que precisam de uma providência, de um socorro do Senhor. E eu creio que o Senhor é poderoso, Pai, para enviar esse socorro, para enviar a providência, para abençoar, meu Pai, aqueles que necessitam do Senhor. Toma nas Tuas mãos, Pai, os adolescentes. Toma nas Tuas mãos os nossos jovens. Toma nas Tuas mãos, meu Pai, cada um dos Teus filhos. Abençoa, Pai, o lar da irmã Sebastiana, a vida dela.
Dá saúde, dá força à tua serva. Cura, Senhor, a tua filha, Pai. Abençoa todos os ouvintes que se encontram enfermos. Todos aqueles que necessitam, irmanice, Pai. Toma nas tuas mãos, ó Pai. A família da irmã Rosa, Pai. Conforta, abençoa, Senhor. Faz a tua obra, Pai. Toma nas tuas mãos a nossa casa e todos que estão aí participando conosco nesta tarde, que precisam de algo da parte do Senhor. Continua honrando e abençoando, fortalecendo e renovando a força de cada um, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E vamos que vamos com louvores. Eita glória, até quarta-feira. Que Deus abençoe. E é isso aí, gente. Eu me despeço. Irmã Alcerina, Deus te abençoe, minha linda, pela sua participação aí conosco, viu, querida? Fica com Deus e até quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Obrigada aí pelo carinho, pelo apoio de todos vocês que estão sempre participando, compartilhando, dando joinha aí, né, divulgando o nosso trabalho. Nos ajude aí em nome de Jesus. E até quarta-feira, se o Senhor assim nos permitir.